Justiça para Todos de hoje, vamos mostrar a segunda parte do segundo seminário Macrocriminalidade, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Ministros de tribunais superiores, desembargadores, juízes federais, representantes do Ministério Público, promotores e especialistas em direito penal debateram temas importantes sobre os desafios da Justiça Federal. Temas como as garantias constitucionais, delação premiada, aplicação da barganha em processo penal, prisão cautelar, corrupção e o novo Código de Processo Penal foram discutidos no seminário. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Um dos painéis do seminário Macrocriminalidade debateu a persecução penal e as garantias constitucionais e legais do acusado na delação premiada. E o ex-presidente da AJUF, juiz federal Roberto Carvalho Veloso, foi um dos participantes desse tema. Direito processual penal moderno, a aplicação da barganha no processo penal e o acordo de não persecução também foram discutidos no seminário. Acompanhe. No segundo seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o ex-presidente da AJUF, juiz federal e doutor em Direito Penal, Roberto Carvalho Veloso, participou do painel A Persecução Penal e as Garantias Constitucionais e Legais do Acusado na Delação Premiada e falou sobre os estragos causados pela corrupção. A corrupção é o grande problema brasileiro. É o grande problema. Se nós, no Brasil, tivéssemos condições de controlar a corrupção, o nosso país era um país desenvolvido. Era um país sem tanta miséria como nós vemos por aqui. O magistrado lamentou as manobras jurídicas e políticas que enfraquecem as instituições. Isso é assintoso. E é assintoso também nós presenciarmos esse tipo de atitude de quem deveria dar condições, de quem deveria dar instrumentos para fortalecer as instituições, ao contrário, querem diminuí-las. O juiz federal também lembrou que o crescimento do país é muito baixo e que a corrupção é um dos principais entraves para esse crescimento. Se nós tivéssemos uma corrupção controlada no Brasil, o Brasil cresceria por volta de 4% do PIB anualmente. Significando dizer que o Brasil, com a corrupção controlada, cresceria nos mesmos padrões da China, da Dinamarca, dos grandes países desenvolvidos. Porém, com o crescimento que nós temos em razão da corrupção, nós estamos com o nosso crescimento lá embaixo. O advogado, professor de Direito Penal e doutor pela PUC, Alexandre Wunderlich, trouxe para o seminário a experiência em acordo de colaboração premiada. Cada vez mais existe uma crise das teorias geral do delito, teoria geral do processo. Cada vez mais a prática jurídica é diluída. Nós não sabemos mais bem ainda o que é um nexo causal, um resultado, uma conduta típica ilícita culpável. Vem esse instituto. Ele falou também sobre a macrocriminalidade econômica, que convive com uma trilogia: o prestígio social, o poder econômico e a influência política. A macrocriminalidade está entre nós, ela tem uma tolerância maior do que os crimes de sangue, ela vem com uma trilogia de prestígio social, poder econômico, influência política. Essa lógica precisa ser mudada. Vimos aqui o caso de Brumadinho, a lógica do máximo lucro com o mínimo de dispêndio, a lógica da fluidez, da confusão no Brasil existente entre o público e o privado, que a operação e as últimas operações do Brasil têm nos mostrado. O advogado e professor da Escola Superior de Advocacia, João Daniel Rassi, falou sobre o direito à delação premiada. Qual é o primeiro direito que eu coloco na mesa
que seria uma garantia ou um direito do acusado. Primeiro, o direito de celebrar o acordo de delação premiada. Esse é o primeiro direito de todos. Ele também citou o outro ponto, o direito ao silêncio, que é constitucional. O direito ao silêncio ele é uma garantia constitucional, ele está previsto em convenção, e principalmente nos direitos humanos internacionalizados, em linhas gerais, no direito pátrio. E quando se iniciou essa operação de combate à corrupção tão falada hoje, a chamada Operação Lava Jato, houve frequentes críticas quanto à eventual utilização deturpada de prisões cautelares como uma etapa lógica à celebração de um acordo de colaboração premiada. O direito processual penal moderno, a aplicação da barganha no processo penal e o acordo de não persecução penal foi tema do 5º painel do seminário. O desembargador federal Fausto de Sanctis foi um dos palestrantes. E caminhar por alguma utilidade requer nós repensarmos a doutrina penal e, me perdoa, Hermes, muitas vezes os debates acadêmicos que são muito válidos, mas são nada válidos quando se fala da prática de uma realidade brutal e violenta dos fatos criminosos brasileiros. Ele também fez uma reflexão sobre a institucionalização. É nos olhos das instituições que o direito é revelado. É nos olhos das pessoas que as instituições são reconhecidas. O juiz federal Marlon Souza fez um mapeamento da justiça criminal no Brasil. Mostrou que a nossa realidade tem encarceramento de pobres, milhões de ações penais em andamento e lentidão da ação penal em casos envolvendo crimes de colarinho branco ou corrupção. Encarceramento de pobres, certo? 728 mil presos entre provisórios e definitivos são os números de 2016 do Sistema Carcerário Nacional, do DEPEN, melhor dizendo. Desses 728 mil, cerca de 440 mil, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Educação, mais de 65% não tem o nível fundamental. Dos 728 mil, menos de mil são presos provisórios ou definitivos cumprindo pena por colarinho branco ou corrupção. Então, o nosso sistema é punitivista e seletivo. Não há o que discutir. Se em 728 mil tem menos de 1.000 cumprindo pena por crime de colarinho branco, os números falam por si só nesse ponto. No próximo bloco, prisão cautelar, evolução jurisprudencial e Ministério Público no processo penal. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Durante o 2º Seminário Macrocriminalidade e Desafios da Justiça Federal, um dos assuntos debatidos foi a prisão cautelar e a evolução jurisprudencial, que contou com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça e desembargadores federais. Impactos no Ministério Público no processo penal foi outro tema debatido no seminário. Confira. O 3º dia do seminário começou com um painel sobre prisão cautelar e a evolução jurisprudencial. Um dos palestrantes foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. O magistrado fez um levantamento do sistema jurídico penal brasileiro para contextualizar as questões sobre prisão cautelar. E a discussão da prisão cautelar ela não pode se distanciar de um contexto maior do sistema carcerário brasileiro, ao ponto do Supremo Tribunal Federal considerar esse sistema um Estado inconstitucional nesse sistema carcerário, através da DPF 347. O ministro fez uma reflexão sobre como o direito penal pode ser mais comprometido com a construção da democracia. E a construção da democracia significa também o combate à corrupção, significa também o combate à lavagem de dinheiro, o combate aos crimes do sistema financeiro, ao tráfico internacional de drogas, ao tráfico interestadual de drogas. E isso faz com que, efetivamente, a gente perceba
que muitos ainda não se deram conta da importância dessa nova discussão, que Minas Gerais sai na frente, na vanguarda e transforma essa discussão permanente aqui no estado de Minas Gerais, uma vez por ano, que é a análise da macrocriminalidade. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Paciornik, também participou do painel. Os doutrinadores, até quase que a totalidade deles, fazem assim como preliminar diferenciações absolutamente necessárias entre as funções cautelares no âmbito do processo civil e as funções cautelares no processo penal, principalmente quanto à exigência dos seus requisitos. O ministro Joel Paciornik fez uma análise dos crimes que afetam de alguma maneira a ordem pública. Acabamos trazendo um conceito aqui que diz que a ordem pública é um estado de coisas que representa normalidade na vida coletiva. É a paz pública, ou seja, um sentimento de segurança. Então, os doutrinadores colocam a ordem pública sobre dois aspectos. Um de ordem subjetiva, que é um sentimento de segurança que a sociedade tem ou deve ter, e outro elemento, outro pressuposto de ordem objetiva, que é esse estado comum, esse estado de normalidade de uma coletividade, e que muitas vezes é afetado, né, tanto o lado subjetivo como o lado objetivo, ou seja, o estado de segurança e esse sentimento de segurança e este desequilíbrio na forma da sociedade viver que são colocados como dois pressupostos a caracterizarem esse conceito de ordem pública. O desembargador federal, Ney Belo, falou sobre questões de garantia da ordem pública e fez uma reflexão sobre gravidade de delito. Nós ligamos a gravidade do delito à garantia da ordem pública. E tendemos todos a transformar o peso da garantia da gravidade do delito como um elemento que nos induz a compreender que, em função do delito ser muito grave, existe a necessidade de acautelar a ordem pública. Isso é um artifício retórico. Isso não é um elemento de argumentação. O desembargador falou das mudanças do crime. Passamos dos traficantes de entorpecentes para a corrupção. Fundamental e necessário observar o texto legal. Prisão preventiva cabe para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, para a conveniência da instrução penal, para assegurar a aplicação da lei penal. Essas são as 4 hipóteses de cabimento. A desembargadora federal, Mônica Cifuentes, falou sobre o Instituto da Prisão. E é só olhar para os nossos presídios para vocês terem a certeza e a convicção, e aí está o doutor Walter Nunes para nos atestar isso, que isso tem sido cumprido com diligência pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, né? Olha, os nossos presídios, como tem servido para a readaptação de presos. Nada. Verdadeira escola de crimes. Basta ler o Estatuto do PCC, basta ler o Estatuto do Comando Vermelho, para ver que, na minha concepção, né, pessoal, pelo que eu tenho acompanhado, o sistema punitivo nosso, da Idade Média para o atual, com todos aqueles instrumentos de tortura, encarceramento, calabouço, modificou muito pouco, a não ser pelo titular e pelo dono da prisão, que antes era o Estado e o rei, e agora são as organizações criminosas. O 7º painel do seminário foi sobre as discussões impactantes no papel do Ministério Público no processo penal. O promotor de justiça, mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, Enéas Xavier Gomes, foi o primeiro palestrante. O promotor falou em qualidade e intensidade de perigo e sobre riscos coberto e descoberto. O que é o risco coberto? A gente vai analisar pelo caso, pelo risco que foi criado, se, diante daquelas circunstâncias, o autor tomou as cautelas devidas e se, diante daquelas cautelas tomadas, a probabilidade do resultado seria neutra ou baixa. Nesse caso, o risco está coberto. Nesse caso, a gente não imputa ao agente uma conduta a título de dolo. Por outro lado, de lado diametralmente oposto, a possibilidade do risco descoberto, que é aquela em que, diante de uma alta probabilidade de acontecimento, o agente não toma, então, as cautelas devidas.
Enéia Xavier falou também sobre o dolo no processo penal. Nosso Código diz, no artigo 18, disse o crime doloso quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. O nosso Código é muito claro. Ele diz que o crime é doloso quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. O promotor de justiça e doutor pela PUC, Mário Conceição, falou sobre o sensoriamento remoto na persecução penal. Ele mostrou fotos de satélites, imagens de drones e como a tecnologia pode ser meio de prova. E o sensoriamento remoto é uma tecnologia que eu apresento aos senhores, que tem como essa definição. É a captação ativa ou passiva de análise de imagens de sons do ambiente terrestre, subterrâneo, aquático e subaquático, através de sensores eletrônicos ou ópticos capazes de emitir ou captar radiação eletromagnética, ondas curtas, sônicas ou termais emitidas por alvos. Tudo isso é possível ser desenvolvido e utilizado pelo sensoriamento como tecnologia de enfrentamento dessa macrocriminalidade ou criminalidade sofisticada. E deixou uma reflexão. Nós temos um case famoso, real e concreto. Se não fosse o monitoramento dos alvos no desdobramento da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, onde, através de triangulação de estações radiobase e outros recursos tecnológicos, e vale dizer GPS, etc., etc., não teria sido possível colocar os suspeitos nos locais onde eles disseram que eles não estiveram, onde aconteceram as negociatas e as entregas do dinheiro. Então, esse tipo de tecnologia, seja o sensoriamento remoto como monitoramento, é uma ferramenta em que deverá ser usada e incrementada para se combater a macrocriminalidade nesse sentido, com todas essas cautelas que o Estado democrático de direito exige. Daqui a pouco, reflexões sobre o novo Código. No painel de encerramento do 2º Seminário Macrocriminalidade e Desafios da Justiça Federal, o tema discutido foi reflexões sobre o novo Código de Processo Penal. Os debatedores foram o ex-presidente da JUF, juiz federal Walter Nunes, e o advogado Walter Bittar. Eles falaram dos novos paradigmas, plea bargain e o problema do terrorismo. Veja só. Ainda nas discussões do papel do Ministério Público no processo penal, o promotor de justiça e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, Daniel Ribeiro Costa, falou sobre os critérios para análise do valor probatório das declarações do agente colaborador. A questão que se coloca é como se chegar ao valor probatório das declarações do agente colaborador. Que vetores ou critérios devem nortear a atuação do Ministério Público, seja no momento inicial em que ele vai decidir se aquele depoimento tem credibilidade suficiente para justificar a celebração de um acordo, seja no momento em que o Ministério Público está apresentando as suas alegações finais e deve se desfazer do seu ônus argumentativo, e seja também ao magistrado no momento em que ele vai avaliar na sentença se as declarações do colaborador ostentam valor probatório. O promotor analisou também os critérios para a atribuição de valor probatório, primeiro na Itália, depois no Brasil. Eu proponho a análise deste valor probatório da colaboração premiada em 2 etapas. E aqui eu excluí a primeira etapa do direito italiano, em que se analisa a confiabilidade do colaborador. Primeiro porque lá na própria Itália, esse requisito, muitas vezes, ele é superado e analisado em uma única etapa. Segundo, porque, tratando-se de réus colaboradores, nós temos que ter a consciência de que são pessoas criminosas que confessaram seus crimes e que, no entanto, se arrependeram ou não, mas querem, de alguma forma, contribuir para a persecução penal. O último painel do seminário teve como tema as reflexões sobre o novo Código de Processo Penal. O palestrante foi o juiz federal e ex-presidente da JUF, Walter Nunes, que mostrou o movimento reformista do processo penal e as razões pelas quais ele deve ser mudado. O Código de Processo Penal, o sistema criminal em geral, não foi criado para armar o Estado para enfrentar uma criminalidade.
Antes do direito criminal, o Estado podia tudo, o Estado era absoluto. Ele não conhecia regras. O sistema criminal surge propriamente a partir da Revolução Francesa, a partir do Estado moderno, e ele foi pensado e imaginado, especialmente o Código de Processo Penal, como uma forma de regrar o Estado, estabelecer limites para o Estado. Walter Nunes falou de como o juiz deve ser visto no combate à criminalidade. Mas não me satisfaz eu entender que o juiz está combatendo a criminalidade como se a gente no processo estivesse em uma guerra. O processo é uma forma civilizada de resolver um problema, ainda que criminal, e por mais delicada que seja a questão que esteja sendo submetida à apreciação do judiciário. Eu gosto de dizer, óbvio, se o juiz condena, ele está reprovando a conduta, censurando a conduta, mas não me anima a dizer que ele está combatendo, até porque ele também absolve. O advogado Walter Bittar falou do quanto a legislação tem a ver com política. Porque todo modelo legislativo carrega por trás de si um momento político. E o momento político que o país atravessa é de crise. O advogado falou também sobre as sustentações orais. Nós temos aversão ao procedimento oral, por isso nós temos aversão ao procedimento acusatório. E como é que eu chego aqui em Minas Gerais, na capital de Minas Gerais, e tenho coragem de falar isso? É muito fácil. Se nós pegarmos o Código de Processo Penal, a partir de 2008, já muito antes, ele prevê as alegações orais ao final da instrução do processo. No estado do Paraná, nós desconhecemos alegações orais nos procedimentos ordinários e, em muitos casos, no próprio juizado especial, alguns juízes têm substituído as alegações orais pela entrega de memorial escrito. Por quê? Porque é mais confortável. Porque nós não temos que estudar o processo. Sobre criminalidade, Walter Bittar citou o terrorismo. É óbvio que nós temos que tomar cuidado com isso e que, nesse ponto, começam a se abrir perigosos precedentes para a violação das garantias. E eu penso que esse novo Código de Processo Penal não trabalhou a contento essas hipóteses extremas e nós não podemos mais deixar e ignorar isso de lado, simplesmente querendo viver um paraíso eterno, onde as garantias sejam totais para a defesa, sem que a sociedade também tenha meios de se defender de situações excepcionais. Precisamos tratar com maior equilíbrio e entendo eu que nesse Código de Processo Penal não existe um único dispositivo que nos dê essa possibilidade de tratamento em situações excepcionais. A JUF tem essa preocupação de discutir o nosso marco regulatório. E aqui o evento da macrocriminalidade tem essa preocupação dessas alterações legislativas e de temas que são importantes hoje para a justiça penal. Esse evento, na sua segunda versão, ele é muito importante. Os juízes federais, a comunidade jurídica, os delegados, os promotores, os procuradores da República discutindo qual o papel do direito penal diante da macrocriminalidade. Portanto, a Seção Judiciária de Minas Gerais, a Associação dos Juízes Federais e todos os envolvidos neste evento estão de parabéns por trazer de novo essa discussão que é muito importante. A iniciativa da JUF é extremamente interessante, muito oportuna, porque afinal de contas toda essa questão do sistema judicial, do sistema penitenciário e especificamente a questão das prisões, hoje talvez seja um dos grandes temas que estão sendo discutidos no direito penal e no processo penal nacional. Eu acho o evento extraordinário, muito denso, muitos participantes trazendo cada uma visão diferente de experiência profissional, acadêmica. Eu acho que a gente sai aqui com muitas ideias. E de fato a gente conseguiu reunir vários pensamentos, vários pontos de vista diferentes, mas todos eles ligados à questão da macrocriminalidade, do direito penal e processo penal como um todo. As palestras são extremamente enriquecedoras, enfim, acho que a gente conseguiu muito conhecimento e transmitiu muito conhecimento para todo mundo. E a JUF, ao promover um evento como esse, uma jornada como essa, ela está trabalhando exatamente no sentido de integrar as instituições, integrar o sistema de justiça que é composto pelos juízes, Ministério Público,
a advocacia privada, a advocacia pública e defensoria pública no combate à criminalidade, o que tem sido um resultado muito positivo em defesa da sociedade. E assim terminou o segundo seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal. Foram 3 dias, 11 mesas formadas, 8 painéis, 23 palestras e discursos e centenas de espectadores. Um sucesso! O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.